Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a arte conceitual, que é uma arte contemporânea. A arte contemporânea é a arte dos dias atuais, né, que estamos vivendo. É, então hoje eu vou explicar para vocês o que é arte conceitual e semana que vem, né, na próxima aula de ACTEC, eu vou fazer a proposta, então, falando um pouquinho sobre o tema que vocês vão desenvolver a arte conceitual de vocês. Então, essa semana vocês não farão atividade prática, né, porque eu vou só explicar o que é arte conceitual. E semana que vem, então, a partir da semana que vem, vocês farão a arte conceitual de vocês com um tema específico que não tem nada a ver com a arte conceitual que eu vou mostrar hoje. Hoje, então, eu só vou explicar para que vocês entendam o que é a arte conceitual. Então, a arte conceitual ela surgiu nos Estados Unidos e na Europa por volta, né, das décadas de 60 e 70. E ela é considerada uma vanguarda artística. O que é esse termo vanguarda? Vanguarda, na verdade, é um termo militar, e a arte se apossou desse termo, que significa, no militarismo, a tropa que vai à frente. Então, na arte, são artistas que estão à frente do seu tempo, né, que pensam além. Então, aqui eu trouxe uma arte conceitual, que seria uma instalação artística, onde o artista ele pegou troncos de árvore que já estavam cortados, né, derrubados, e esculpiu como se fossem lápis de cor. Né? Então, qual que é a ideia do artista aqui? É trazer uma reflexão sobre o desmatamento, né? Porque para se fazer lápis de cor, obviamente precisa, pelo menos na maioria deles, né, precisa-se de árvores, né, da madeira. Então, por isso, essa reflexão do artista em relação ao desmatamento. Só para lembrar novamente, as obras que eu trouxe aqui é só para exemplificar o que é arte conceitual. O tema que vocês vão desenvolver é outro, será outro. Então, como o próprio nome já diz, né, a arte conceitual, ela é uma arte que expressa ideias, conceitos, né, que traz uma mensagem, que traz uma reflexão. E muitas vezes essas ideias, esses conceitos, eles são mais importantes do que a própria obra em si. Então, nem sempre a arte, aqui no caso a arte conceitual, ela é feita para ser bonita, né? Mas às vezes ela é feita para se passar uma mensagem. E dependendo até da obra, ela é feia, mas não feia porque o artista quer fazer uma coisa feia para vender. É feia para trazer aquela mensagem. Por exemplo, se eu quero trazer uma arte sobre violência a mulher, ao feminicídio, eu posso trazer ali uma foto de uma mulher toda esculachada, né? Toda machucada, enfim, vai ser uma imagem feia, não vai ser uma imagem bonita, mas vai trazer a reflexão, né? Trazer a mensagem, que é o mais importante. Então, uma arte conceitual é uma arte ideia, né? Onde a ideia vale mais do que a própria arte em si. E também é uma arte que pode ser feita com qualquer tipo de linguagem. Então, pode ser feita através de desenho, através de uma arte digital, pode ser feita através de uma fotografia, de uma instalação. Então, pode usar várias linguagens e até elas misturadas também. No caso dessa obra aqui, é uma arte digital, né? Uma arte feita no computador. Então aqui fala também sobre o desmatamento, né? Então quando o homem desmata o meio ambiente, né? Quando ele destrói ali o meio ambiente, ele não está só destruindo as árvores, né? Mas está destruindo todo um ecossistema, né? Todo o habitat desses animais que vivem também neste local. Então quando ele serra a árvore, ele está matando também os animais que vivem naquele local.
Uma coisa interessante também da arte conceitual é que ela precisa do espectador, né, dessa visão do espectador. E muitas vezes a arte conceitual ela traz várias interpretações possíveis para uma única obra de arte. Então, você olhando para a obra pode ver e interpretar de uma forma, eu posso interpretar de outra e outra pessoa ainda de outra forma. Então, alguns estudiosos dizem que o Marcel Duchamp, que é um artista do dadaísmo, que vocês vão conhecer lá no terceiro ano, que é um precursor então, dessa ideia de arte conceitual, né, por conta de todas as suas obras, mas dessa obra aqui em específico, né, A Fonte, que eu já mostrei essa obra também para vocês. Por que ele seria o precursor dessa arte conceitual? Porque aqui ele não fez um objeto a partir do nada, né? Não fez do zero. O que ele fez foi comprar um objeto e colocar esse objeto numa galeria como se fosse uma obra de arte, mas o que ele está vendendo, não vendendo em questão financeira, mas o que ele está querendo vender é a ideia, é o conceito, não a obra em si. Né? A fonte é em relação a forças opostas, né? Porque uma fonte de água ela jorra a água, né? E o mictório, que é uma peça do banheiro masculino, ele absorve a água, então trabalha essa questão das forças opostas. Então, a ideia é a que vale aqui, não é a obra em si, não a peça em si. Então, as principais características da arte conceitual. Então, como eu falei, ela não é uma arte necessariamente feita para ser admirada em termos de beleza, então não é essa a prioridade dentro da arte conceitual. Ela pode ser bonita? Pode, mas ela pode ser feia também. Né? Pode ser desagradável aos olhos, se é essa a intenção, né, do artista. Então, eles utilizam também a ironia e a sátira, né, simbologias, usam simbologias para contestar alguma coisa, né, para trazer uma reflexão, uma argumentação sobre alguma coisa. A popularização da arte como veículo de comunicação. Então, a arte passa a ser um veículo, né, uma forma do artista se comunicar e de expressar as suas ideias, as suas reflexões e os seus argumentos. É uma arte mental e reflexiva, então sempre ela traz uma mensagem por trás, né? Ela nunca é só aquele objeto ou só aquela foto, ela sempre traz essa reflexão. A ruptura com a arte clássica e formal, então uma das priores, né, da arte clássica é que você tem que produzir, construir, tem que ter o labor, né? Você construir aquela arte a partir do zero. A arte conceitual não tem esse limite, essa limitação. Então, você pode pegar várias coisas que você tem aí na sua casa ou que você queira fazer, juntá-las, fazer uma composição, trazendo uma mensagem, uma ideia. Mas, como eu falei, não vamos fazer nada ainda, porque eu vou lançar o tema para vocês só na próxima aula. E o uso de diferentes linguagens, então podem usar fotografia, arte digital, desenho, pintura, ou pode até misturar colagem com desenho, enfim, dá para usar o que vocês quiserem. Né? Então, vou mostrar agora alguns exemplos e falar um pouquinho, né, sobre cada um destes exemplos, lembrando que os exemplos não têm a ver com o que a gente vai, com o tema, né, que vocês vão abordar na arte conceitual de vocês. Então, aqui é uma instalação artística. A instalação artística é quando a gente dispõe objetos em um determinado espaço. Esse espaço pode ser grande, como é o caso aqui, que é uma praça, ou pode ser um espaço reduzido, né? Não tem um tamanho específico. Aqui no caso é uma praça no Japão,
e é uma praça onde as pessoas circulam, né? E a ideia do artista, então, ele colocou gaiolas sobre as cerejeiras, que é uma árvore símbolo, né, da cultura oriental, né, da cultura japonesa. O que ele quer fazer com essas gaiolas? Ele quer prender as árvores? Não, né, óbvio que não. O que ele está fazendo aqui é trazendo uma mensagem, né, uma reflexão sobre a preservação. Então, a gaiola serve para proteger as árvores. Proteger de quem? De nós, seres humanos, né? Somos ignorantes e destruímos a natureza. Aqui é uma fotografia junto com um desenho. Então, como eu falei, dá para misturar, né, as linguagens. E a mensagem desta obra, né, dessa arte conceitual, eu acho que é bem clara também. A mensagem é sobre pedofilia, né? Então, tem a mão ali de um adulto tapando a boca da criança, e para reforçar essa mensagem de que tá falando de uma criança, o artista trouxe um desenho infantil, né, como se fosse um desenho feito por uma criança, como se a criança tivesse se auto-representado, então, para reforçar essa mensagem. Aqui é uma ilustração, uma charge, né, sobre a fila do SUS, né? Então, é a sala de espera ali da fila do SUS. Então, já está todo mundo enfileirado nos seus caixões, né, esperando a hora da morte, né, pela falta de atendimento. E aqui é uma obra que causou bastante polêmica, é uma obra que foi exposta na Bienal de Arte de Porto Alegre. Causou polêmica por quê? Porque alguns levaram a mal essa obra como se fosse uma crítica ao catolicismo, mas não é esta ideia do artista, né? Porém, cabe várias interpretações, como eu falei. O interessante também da arte conceitual é que cada um pode olhar para a obra e ver ela de uma forma diferente. A ideia do artista aqui é fazer uma contraposição entre a religião e a ciência. Então, ele traz alguns símbolos religiosos e alguns símbolos da ciência. Então, ele traz as duas coisas juntas, né, contrapondo uma contra a outra, dentro da mesma obra. Então, tem ali uma imagem de uma mulher representando a Nossa Senhora, que seria a representação da religiosidade, segurando o macaco, que seria a representação da ciência. Então, é a questão do criacionismo versus evolucionismo. A galinha e a caveira, ali a galinha é a questão, né, de quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, e a caveira representa o cérebro, né, o pensamento, o racionalismo. E as construções lá atrás também representam a questão da construção humana, do racionalismo. Então, é um contraponto de duas forças opostas convivendo, né, num mesmo ambiente. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é arte conceitual. E na semana que vem, então, eu vou trazer o tema, né? Vou falar um pouquinho sobre o tema, e daí vocês vão começar a produzir a arte conceitual de vocês. Então, a atividade dessa semana é só assistir o vídeo aí para entender, né, o que é arte conceitual e marcar a atividade como concluída. Então, até a próxima. Tchau!